Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Ítalo. Nos últimos 6 anos, mais ou menos, eu atendi centenas de e-commerce e meu objetivo nesse canal, que eu tenho interesse genuíno de gerar valor para você, de te ensinar as estratégias, te mostrar os bastidores, né? Então você vai ver que eu não sou youtuber, né? Eu até falo que eu sou nerd e meu objetivo é que você use esse vídeo para aplicar no seu e-commerce. Então, sem mais delongas, né? Meu objetivo com esse vídeo hoje é basicamente um estudo de caso, da análise de um projeto que nós estamos fazendo para um cliente, né? Então, eu vou abrir minha planilha. Você vai ver que não tem grandes coisas aqui, é um vídeo mais direto. Eu vou abrir minha planilha e vou começar a destrinchar o que nós construímos para essa cliente. O que é interessante que você pegue e adapte isso para sua realidade. Vai ter muita coisa aqui que você pode literalmente replicar, tipo fazer um copia e cola para a estrutura do seu e-commerce, se você não tem isso atualmente, tá? Então hoje eu vou falar com vocês da estrutura de recompra base que nós construímos para essa cliente. Lembrando que isso aqui é o básico, né, de um e-commerce que eu imagino hoje. Tem outras estruturas mais robustas, mas isso aqui é o básico e vocês vão ter noção do impacto da receita que está trazendo para dentro desse e-commerce. Sem mais delongas, vamos para minha planilha aqui. Então essa planilha está dividida em diversas etapas, né? Então ela está dividida na primeira etapa de diagnóstico, segundo os gargalos encontrados, réguas e copies de CRM, segmentações, potencial de receita e um plano de ação para a gente executar de agora em diante e ver isso acontecer dentro desse e-commerce, tá? Eu vou destrinchar toda a planilha com você e espero que você aprenda de verdade. Meu objetivo, de novo, é te ensinar e que você saia daqui com coisas aplicáveis no seu e-commerce. Para você sair daqui, fazer hoje, de hoje para amanhã você já começar a vender mais, tá? Então, primeiro de tudo, diagnóstico. Faturamento mensal desse e-commerce, né? Então a gente tem uma média de 1.400.000 por mês, né? No benchmark dela ali dá pra gente melhorar um pouco com o CRM. Então aqui é só uma visão congelada mesmo, pra gente entender um pouco desse cliente, né? É importante toda vez você entender o cenário antes de você fazer qualquer coisa. Aqui o ticket médio dela, né? Então esse é um ticket médio excelente, um ticket médio de 683 no período. Isso é muito bom para moda, né? A média de pedidos realizados por mês, né? De 2.100 pedidos mais ou menos. E aqui a gente já começa a encontrar, né? Então eu comecei a notar ali que a gente tinha um volume de pedidos cancelados muito alto. Então, quando a gente pega, por exemplo, 661 pedidos cancelados vezes esse ticket médio, a gente tem 345 mil reais de receita parada ali. Então, antes de fazer qualquer ação, a gente precisa entender os motivos de cancelamento, para que a partir do momento que nós entendemos esses motivos de cancelamento, nós vamos e começamos a criar as estratégias para recuperar esses pedidos. Então, aqui já é o primeiro insight para você. Tem muita gente que olha para o e-commerce e é viciado em trazer gente, trazer gente, trazer gente. Só que, às vezes, você já ficou bom em trazer gente, né? Então, você já está bom em trazer gente. O que você precisa fazer de agora em diante? Pegar essas pessoas que você já trouxe e cuidar melhor dessa demanda que já está sendo gerada, porque você já está gerando demanda. Então vamos cuidar melhor e converter o máximo essas pessoas que nós estamos trazendo. Então, primeiro insight é esse, vamos olhar para isso. Segundo ponto, essa cliente ela já tinha contratado a ferramenta de CRM, né? Então ela contratou a gente para a gente operar. Ela não estava conseguindo dar tanta atenção para aquilo, né? Então ela já tinha uma média de 125 mil reais de CRM, que representava 8% da receita dela, né? Isso é baixo. Então ela contratou a gente para melhorar justamente esse número aqui, ó. Esse 8%, né? Que ele está um pouco abaixo. A meta nossa é 25%, né? No próximo período de 6 meses. Então, esse período de 6 meses, a gente está com a meta de esticar para 25%. Aqui é um outro insight, né? É um pulo alto, né? Tipo, ele é um pulo bem alto. Só que qual que é o grande ponto, né? A gente tem que mirar uma meta mais alta, porque na pior das hipóteses, nós chegamos, sei lá, em 20%, entendeu? Porque às vezes se eu coloco 20%, às vezes no 15% talvez a gente já se contente. Então a gente vai quebrar a cabeça com as estratégias necessárias para que a gente consiga chegar pelo menos no 20%, 25% ali, que é o que a gente estipulou de meta. Um outro ponto que a gente encontrou muito forte dessa cliente, a gente tem uma base de 23 carrinhos abandonados por dia, que no total dão 714 carrinhos por mês. Então, quando a gente pega, por exemplo, 714 carrinhos, então a gente faz 714 carrinhos, por exemplo, igual a isso, vezes o ticket médio que eu mostrei para vocês lá, a gente está falando de potencial de receita no carrinho de 48 mil reais. 487 mil reais, na verdade. É um potencial de receita, né? Não significa que isso aqui vai ser
a gente vai conseguir coletar 100%, mas é o que a gente sempre fala com os clientes. Se a gente conseguir recuperar 10%, a gente está falando de 48 mil reais. Se a gente conseguir recuperar 11%, a gente está falando de 53 mil reais. 53 mil reais por mês vezes 12, por exemplo, é 643 mil reais no ano. Então, qual que é o grande ponto? O e-commerce, ele é muito detalhe. Nada pode passar despercebido de nós. Nós devemos olhar para tudo, tudo. Então, você vê que eu tô olhando pedido cancelado, eu tô olhando carrinho abandonado. Por quê? É tudo receita que tá ali que eu preciso pegar aquela receita para nós, né? Beleza. Contatos no WhatsApp que a gente tinha, fluxos ativos não tinha nenhum, porque essa cliente não estava rodando muito, né? Aqui é um detalhe que eu encontrei lá que ia melhorar, ia precisar aumentar o volume de envio, né? Então, tipo, a gente tinha 2 mil envios cancelados, contratados. E aí, quando eu entendi, por exemplo, o volume de envios que a gente ia fazer no mês, aí eu imagino que no mínimo uns 20 mil, né, de envios ali por mês a gente vai fazer. E um outro detalhe que eu encontrei é que nós estávamos adquirindo leads. Então, a gente estava adquirindo uma média de 67 leads por dia e não estava fazendo nada com esses leads, né? Então, aqui também é um caminho. Porque o lead, a gente compra ele não vai comprar de nós no curto prazo, né? Então, no médio e longo prazo que nós vamos ver o resultado daquele lead que nós estamos comprando. É importante a gente trabalhar, porque às vezes daqui 1 mês, 2 meses, essa base de leads que nós estamos adquirindo, ela está representando também uma fatia do nosso faturamento. Então, eu elenco isso daqui para a gente olhar para esses leads de maneira diferente e conseguirmos fazer ativações com eles. Então, primeiro de tudo, diagnóstico para a gente entender onde a gente está, para que a gente parta para as próximas etapas do projeto, né? Então, a gente entende os gargalos, né? Então, primeiro gargalo, pacote insuficiente contratado, a gente não vai conseguir fazer nada com 2 mil envios por mês, né? SMS que estava rodando, então essa cliente em específico, ela estava rodando o carrinho abandonado só com SMS. Então a gente precisava de novos fluxos, tanto em WhatsApp quanto em e-mail, para que a gente capte esse lead. Muito mais forte em WhatsApp, né? SMS acaba não convertendo tanto. Então eu meio que descartei isso aqui, mas eu trouxe essa percepção para cliente. A gente não tinha fluxo de abandono de checkout, então pessoas que não necessariamente abandonavam o carrinho, abandonavam o checkout, né? Existem plataformas de CRM hoje que elas já pegam esse dado já no checkout. Então a gente dá para fazer um trabalho ali também com esse lead do checkout, tá? A gente não tinha o pós-compra. Ali, na hora que eu começar a partir para as próximas etapas, vocês vão entender o que é o pós-compra. Por quê? Quando nós falamos de CRM, a gente está falando de gestão de relacionamento com o cliente. Ele não é necessariamente só compra de mim, compra. Não, gestão de relacionamento com o cliente. E o pós-compra, ele é relacionamento. E ele é importante depois para que nós possamos abrir o WhatsApp do cliente, ele se acostume com a gente para que a gente venda para ele no segundo momento, por exemplo, né? A gente tem uns problemas de cancelamento, né? Então a gente tem 661 cancelamentos de pedidos, que eu queria entender, levantei essa bola aqui. A gente tinha 6 mil contatos ativos, beleza? Eu comecei a levantar os números. A gente estava com quase 1.000 clientes inativos, né, nos últimos 90 dias. Então, por exemplo, dentro da análise RFM, né, que é recência, frequência e monetização do seu e-commerce, uma das coisas que você precisa entender é quantos clientes inativos eu tenho. Geralmente, e-commerce, a base de clientes inativos é muito grande. Então, você precisa trabalhar essa base de inativo para que essas pessoas voltem a comprar de você. Geralmente, eu vou analisar, deu 90 dias que o cliente não compra no e-commerce, nesse caso aqui de moda, eu já considero inativo. Então, eu segmentei e entendi que a gente tinha quase 1.000 clientes inativos, né? Tinha um outro detalhe ali que eu percebi que tinha muito atendimento que estava demorando para atender, então trouxe esse ponto também para cliente, porque atendimento também é receita. Então, se a gente demora para atender, a gente está perdendo venda, né? Nós estamos perdendo venda. Então, trouxe esse detalhe para cliente também para ela olhar e a gente conseguir colocar alguém responsável por esse atendimento. Aí, um outro detalhe que eu analisei, tinha algumas segmentações criadas sem estratégia nenhuma, depois eu vou mostrar para vocês essas segmentações, e alguns dados que eu não consegui encontrar na ferramenta que eu precisava puxar de outra maneira, né? Então, eu comecei a puxar esses dados de outra maneira, fiz outras análises, depois eu mostro para vocês também. Beleza. A partir do cenário gargalos encontrados, para onde eu parto, né? Eu parto para construir o que eu chamo que é a espinha dorsal do CRM. O CRM existe muita variação, muita coisa que dá para fazer. Só que todo projeto que eu estou entrando, e não só todos os projetos que eu estou entrando, eu indico isso para vocês também. Qualquer coisa que vocês fizerem é o seguinte: antes de você quiser fazer coisas mirabolantes, faça o básico bem feito.
Então, o espinha dorsal para mim de um e-commerce, o CRM do e-commerce, o básico bem feito é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, antes de mais nada, eu faço o básico bem feito e aí depois a gente começa a evoluir, começa a criar as estratégias, começa a testar em bases menores para ver o que a gente consegue construir de receita com ideias a partir do básico bem feito, tá? Então a gente chega no primeiro ponto, que é a construção das primeiras regras. Então a gente começa, por exemplo, no abandono de checkout. Se a sua ferramenta de CRM não pega abandono de checkout, não tem problema. A gente pode partir aqui, ó, por exemplo, do abandono de carrinho, né? Tipo, a gente passa do abandono de checkout. Se você não conseguir pegar esse dado, a gente vai para o abandono de carrinho. Mas como nesse caso tinha, o que a gente fez? Abandonou o checkout, a gente fez uma estratégia de uma mensagem em 15 minutos, mensagem em 3 horas e mensagem em 24 horas. Por quê? Você vai ver que é um fluxo bem massivo, assim, tipo, em todos os aspectos é um fluxo bem massivo. Por quê? Quando o cliente está fora, por exemplo, abandono de checkout, abandono de carrinho, nós precisamos que esse cliente converta. Então pensa o seguinte, esse e-commerce ele já investiu em uma campanha, ele já investiu em conteúdo, ele já investiu na modelo, na influenciadora, no tráfego pago, no site, trouxe a pessoa para dentro do site e a pessoa abandona o checkout e o carrinho. Então eu preciso muito que essa pessoa converta, porque ela já passou por todos esses estágios. Então eu vou em cima, vou mandar muita mensagem, vou mandar muito e-mail, porque eu preciso que ela converta, né? Então beleza, aqui um fluxo, né, para ela utilizar, né? Então isso aqui, lembrando, você pode pegar e usar para você, para sua marca, né? Não tem problema nenhum isso aqui. Pode tirar print, sei lá. Eu vou deixar essa planilha aqui também depois para você na descrição. Na verdade, na descrição tem aqui a nossa comunidade da WIG. Você acessa a nossa comunidade, dentro da comunidade vai ter essa aula e essa aula vai ter o link dessa planilha para você baixar e utilizar, beleza? Se você não faz parte, é gratuito, só clicar, se cadastrar aqui, é uma coisa extremamente gratuita, tem várias aulas mais profundas até que essa aqui de outros aspectos, tráfego, site, estrutura de CRM também. Então entra na nossa comunidade que eu vou deixar disponível essa planilha aqui para você utilizar no seu e-commerce, tá? Aqui as mensagens, então o fluxo desenhado, 15 minutos, a mensagem do 15 minutos. 3 horas, a mensagem das 3 horas. 24 horas, a mensagem das 24 horas, né? Então você vê que eu separo até para diferenciar. Clientes novos é uma mensagem, clientes que já compraram da marca é outra mensagem, entendeu? São tratamentos diferentes, porque eu quero testar essas segmentações diferentes, tá? Outro detalhe, né? E aí eu deixo aqui umas coisas para vocês. Não tenta, tipo, incentivar já nessas mensagens. Eu vejo isso muita marca. Tipo, a pessoa abandonou, a pessoa já vem incentivando, dando frete, dando cupom. Cara, tenta entender o motivo primeiro, porque uma coisa que você tem que pensar, por exemplo, no seu e-commerce sempre. O que você prefere, vender com ou sem cupom? Eu, particularmente, eu prefiro vender sem cupom. Porque o cupom, ele tira a margem do e-commerce. Então, ele vai, cada vez mais que eu tiro a margem, ele vai, tipo, matando todas as outras estratégias que eu posso fazer numa etapa mais pra frente, entendeu? Ou eu vou acostumando, por exemplo, o cliente a comprar com cupom. Então, eu gosto sempre de entender o motivo de compra dele antes de qualquer coisa, tá? Então, beleza. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, abandono de carrinho, né? Então a gente tirou do SMS e puxou pro WhatsApp. Qual que é o fluxo? A pessoa abandonou o carrinho, em 1 hora ela recebe mensagem, em 12 horas ela recebe mensagem, em 24 horas ela vai receber outra mensagem, tá? Então qual que é o detalhe? Aqui as mensagens, né? A mensagem do carrinho, 1 hora, 12 horas, 24 horas, tá? E isso aqui ele vai começar a seguir o padrão para todas as coisas. Então esse aqui é um funil, esse é um funil, esse é outro funil. E o de baixo é um outro funil. Esse aqui já é um outro tipo de pessoa que eu estou comunicando. Esse aqui é a pessoa que já comprou. E eu vejo muitos e-commerces que não fazem esse tipo de comunicação, tá? Então a pessoa comprou com você, D0, que é D1, você já tem que mandar uma comunicação para ela. D3, que é depois de 3 dias, você manda outra. D7 e D14 você vai mandar outra. E você vai entender quais são essas comunicações que você vai rodar. Por exemplo, no D0, você vai mandar a mensagem de confirmação de pedido. Então, você vai passar para a pessoa que deu uma confirmação. Com isso aqui, naturalmente, você diminui a quantidade de atendimentos que você tem. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês está em planilha porque é o planejamento. Só que, geralmente, as ferramentas de CRM, elas... É o que a gente faz depois, a gente monta na planilha para o cliente para ele aprovar para nós e depois a gente vai para dentro das ferramentas e programa tudo isso para funcionar. Então, assim, a pessoa comprou com você, ela começa a receber esse fluxo, você dá uma tranquilidade para ela. Então, primeiro, confirmação de pedido. Depois de 3 dias, o rastreio, o link com rastreio, né, da transportadora.
E aí, no D7, que já é para ela ter recebido o pedido, você vem com review. Então, você vem rodando uma pesquisa para essa pessoa. Quando você roda uma pesquisa para ela, você começa a coletar mais dados e entender um pouco do NPS daquele cliente com você. E aí, o último detalhe, depois a próxima comunicação que a gente tenta, no D14, é uma recompra. Então, por quê? A pessoa comprou comigo, eu abri esse canal de comunicação com ela no WhatsApp, ela se acostumou a falar comigo pelo WhatsApp, eu venho no D14 e tento vender para ela, porque ela já se acostumou, entendeu? Então, quando eu tento vender para ela de novo e ela compra, por exemplo, eu tô aumentando o LTV daquele e-commerce. Eu tô fazendo com que essa pessoa deixe mais receita comigo dentro do e-commerce, tá? Então, esse aqui é um detalhe que, de novo, se você não faz, começa a fazer. É só você, por exemplo, como dono de e-commerce, começar a pensar em você quando você compra, o nível de ansiedade que você tem. O iFood faz isso aqui com maestria total, porque você tem, tipo, as informações do seu pedido, você não fica ansioso, entendeu? E a mesma coisa a gente tem que fazer com o nosso cliente quando ele compra de nós no e-commerce. Aí depois a gente vai pro próximo detalhe, que é aquele cliente voltando nos gargalos que a gente mapeou. O in-back é os clientes inativos. Lembra que eu tinha mostrado que a gente tinha quase 1000 clientes inativos? Então, nós construímos um fluxo para esses clientes inativos com o objetivo do quê? Tentar reativar eles. Por quê? Geralmente, base de leads, base de clientes, em qualquer lugar, ela custa para nós. Então, se eu não reativar essas pessoas, eu preciso, de algum momento, descartar elas, porque se eu fico rodando automação, se eu fico mantendo elas ali, elas me custam. Então, eu preciso rodar uma ativação com elas para que elas comprem de mim novamente e elas voltem a fazer toda a jornada. E se ela não recomprar, aí geralmente a gente vai descartar, né? A gente vai ter algumas regras de descarte dentro da base, porque senão ela vai ficar custando tudo para nós. Custa base, custa disparo em API, custa tudo. E às vezes é melhor você abrir de mão mesmo do que ficar tentando comunicar com quem não compra. Então, para esse cliente inativo, lembrando que a regra que eu estipulei lá no começo era o seguinte: a pessoa está 90 dias sem comprar da loja, aí ela já é inativa. Então, beleza. Então, você vê que no D90 já tem uma mensagem, que é o dia 90. No dia 105, no dia 120 tem uma mensagem. E aqui o fluxo das mensagens, né? Então, no D90, uma mensagem de saudade, no D105 uma outra mensagem, no D120 uma oferta muito forte. Porque se a pessoa não comprar nem com uma oferta tipo muito forte para eu reativar ela, aí eu já considero descartada, não vou ficar tentando operar nela de novo ali, é melhor eu trabalhar os leads que já estão entrando, tentar extrair mais receita desses leads aqui, gastar recurso nos leads que estão entrando ali, do que eu ficar tentando reativar uma pessoa que não compra de mim. Só que tem muito e-commerce que não tenta nem reativar essas pessoas. Isso aqui, nessa reativação de cliente, você puxa receita, entendeu? Às vezes você nem tinha isso daqui. E aí só de você ter, você otimizou, daqui 4 meses, por exemplo, tipo assim, você tá tendo menos clientes inativos, entendeu? Porque você otimizou isso. Então, esse aqui é um fluxo também para você testar, né? E aí os clientes VIP, né? Então, geralmente a gente consegue separar por uma análise que se chama análise RFM no e-commerce, né? Então, que é análise de recência, frequência e monetização. Você pega seus clientes VIP dentro da análise RFM. Esses clientes VIP, você começa a dar acesso antecipado para eles e avisando que eles são VIP. Você vai avisar que esses clientes são VIP, em lançamento eles vão ter acesso antes, tudo eles vão ter acesso antes, porque eles são cliente VIP. Toda empresa tem esse jogo com clientes VIPs, né? Então a gente precisa também ter isso no nosso e-commerce. Então aqui um exemplo que a gente vai fazer, por exemplo, em lançamento, o que a gente vai fazer para ela. Beleza, aqui o fluxo dos pedidos cancelados, eu deixei em vermelho nesse caso dessa cliente aqui, porque ela já estava fazendo manualmente, mas eu deixei em aberto porque eu quero que na nossa próxima reunião nós falemos disso e entendemos o quanto de pedidos que nós estamos conseguindo recuperar, né, dentro da ferramenta, né, dentro do manual lá, porque isso aqui eu deixei em vermelho, que elas estão fazendo, então eu não estou controlando do meu lado aqui, né, então depois eu vou voltar na reunião, vamos discutir sobre isso, vamos entender quanto que nós estamos recuperando para que a gente acompanhe, né, igual eu falei com vocês, esse é o e-commerce. Então, tudo aprovado aqui é para ir para dentro das ferramentas e fazer isso funcionar. Lembrando que isso aqui, depois, é para funcionar automaticamente. Então, tecnologia é uma das maneiras de você escalar seu e-commerce, né? Então, percebe que você criou uma máquina de venda aqui que está comunicando que não depende de você, porque a tecnologia está fazendo esse trabalho. O que demandou foi o primeiro trabalho da nossa parte aqui, de construir a estratégia. Só que construiu, tá rodando, tá gerando receita, já era, vamos pro próximo. Depois vamos voltar aqui só para azeitar a engrenagem, né? Que daí é uma coisa que é normal, né? Do dia a dia do trabalho. E muita gente não tem isso daqui, que é uma coisa que gera muita receita, muita receita no e-commerce mesmo. Ainda mais na época atual, o tráfego subindo. Cara, quem não tiver isso aqui, tá para trás, entendeu? Beleza, então lembrando que você vai poder utilizar isso aqui
Se você quiser ter acesso a esses mais conteúdos, eu tenho outras aulas aqui, e até acessar essa planilha aqui, o link da comunidade da Wig tá aqui na descrição, é gratuito, é só você entrar, vai ter várias aulas. Tem aula com fundadores de e-commerce que são parceiros, são clientes, que eles estão falando um pouco das estratégias, a gente está abrindo também as estratégias ali por trás. Lembrando que o nosso interesse é genuíno em que você aprenda. Eu quero que você tenha resultado, eu quero que você venda no seu e-commerce, tá? Aqui algumas segmentações que eu mapeei que tinha no e-commerce, né? Então separei os clientes ali para a gente entender. Clientes inativos, quantos clientes recorrentes a gente tinha, quantos clientes era a primeira compra sem carrinho nos últimos 60 dias. Então a gente vai separando os clientes para a gente entender e agrupar eles, porque o CRM é isso, você vai agrupando clientes em vários canais diferentes e parar de comunicar de maneira genérica no e-commerce, tá? Então aqui eu já agrupei algumas coisas, não vou entrar nos méritos aqui disso aqui em específico, depois você pode olhar com um pouco mais de profundidade. Aí aqui, só para você entender o potencial de receita nesse e-commerce com aqueles fluxos funcionando. Então, por exemplo, abandono de carrinho, que dá para você fazer. Com 714 carrinhos, num cenário pessimista, a gente recuperando, a gente colocaria R$ 4.000 de receita. Num cenário natural, a gente está colocando de 8 a 10 mil reais de receita no e-commerce. Num cenário mais otimista, a gente está colocando 12 mil reais a mais do que está sendo realizado de receita no e-commerce. Então, assim, 8 mil reais, por exemplo, que é um cenário natural que eu estipulei ali junto com o cliente, a gente está falando de quase 100 mil no ano, por causa de um fluxo, entendeu? E aí se eu pego, por exemplo, pós-compra, né? É outro fluxo aqui que deixa 16 mil reais por mês, por exemplo. Os clientes inativos, uma ação única que a gente pode fazer, a gente pode recuperar de 4 até 10 mil reais. Só que lembrando que esse e-commerce, ele nunca mais vai parar de adquirir cliente. Então, a quantidade de clientes inativos que vai ter, ele vai diminuir na medida que o tempo vai passando. Então, o volume de receita ele vai aumentando por conta desses funis que você criou uma vez e você vem otimizando, né? Recuperação de pedidos cancelados, né? O potencial de receita ali. E os clientes recorrentes, né? Então aqui é só para vocês entenderem um pouco o potencial de receita. E beleza, aqui o plano de ação de execução, né? Então tudo com semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, por exemplo, para a gente executar. E porque ali é muito volume, eu preciso executar, acompanhar, azeitar a engrenagem, ver como que tá funcionando as automações. Não adianta nada a gente chegar, fazer tudo de uma vez assim e ficar bagunçado. Então a gente prefere fazer de maneira gradativa, organizada, para que a gente tenha o máximo potencial de receita possível. Basicamente isso é um plano de CRM, né? Sendo bem sincero, é literalmente isso aqui que a gente apresenta para os nossos clientes, né? Então, os nossos clientes sabem que a gente apresenta isso para eles, e aí depois eles aprovam para nós, a gente pega, vai dentro das ferramentas e começa a operar. Eu apresento isso para os nossos clientes. Você tá de graça aqui para você pode literalmente pegar e replicar para o seu e-commerce e fazer acontecer, tá? Ferramentas que fazem isso aqui funcionar. Martz, CRM, Edrone, essas são as duas, as melhores, assim, que eu acho que vai fazer funcionar. Você vai entrar, vai contratar eles, fazer tudo isso aqui que eu tô mostrando funcionar para dentro do seu e-commerce. Lembrando que todo esse material que eu mostrei para vocês vai estar disponível aqui na descrição. Só entrar na nossa comunidade que tem esses materiais e vários outros que eu vou produzindo ao longo do tempo. Obrigado, espero que esse vídeo tenha gerado valor para você.